Eu tenho para mim que o anticristo já está nesse mundo. Ele só não foi ainda manifestado. E isso acontecerá assim que a igreja for tirada desta terra. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus, nessa sexta-feira. Outro fim de semana chegando. E cá estamos nós para mais uma reflexão. Se você é novo por aqui, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike e compartilhar essa mensagem, comentar abaixo da mensagem, ajude a gente a aumentar o nosso engajamento para o YouTube entender que a gente tem um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas. Conto com a sua ajuda para isso, amém? Estamos falando sobre a volta de Jesus. Hoje o terceiro capítulo da série, onde nós vamos falar um pouco. Estava olhando aqui esse assunto tão complexo, tão extenso, mas falar sobre a tribulação. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, começa aqui na terra um tempo de tribulação, caracterizado por 3 anos e meio de muita paz, muita tranquilidade, e 3 anos e meio de tormento, de tribulação mesmo, como o mundo jamais experimentou. Isso tudo está descrito lá no livro do profeta Daniel, quando ele fala das 69 semanas, no capítulo 9, e ali está toda uma questão profética de interpretação, são 70 semanas de anos, o que dá 490 anos, e aí, quando chega no ano 483, Jesus vem pela primeira vez nessa terra, o judeu rejeita o seu Messias, e Deus interrompe esse relógio profético, faltando 7 anos para se cumprir. É um tempo de prova para o povo de Israel. Por isso ficaram faltando essas 7 semanas, que são 7 anos, que se completará na tribulação. E é um assunto bem extenso, nós não conseguiremos aqui entrar em muitos detalhes, mas a tribulação começa com a retirada da igreja da terra. Isso a gente encontra descrito lá no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, abre sua Bíblia lá comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 8, quando a Bíblia vai dizer o seguinte para nós, olha só que texto interessante, quando ele fala do início da tribulação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7, olha que interessante. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. A gente já tem visto aí muita iniquidade acontecendo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ora, quem é aquele que agora detém? E aí no verso 8 ele diz, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, falando da segunda vinda de Jesus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então a Bíblia está relatando aqui que a tribulação se inicia assim que o Espírito Santo é retirado desta terra. E aí acontecerá a manifestação do anticristo. Eu tenho para mim que o anticristo já está nesse mundo. Ele só não foi ainda manifestado. E isso acontecerá assim que a igreja for tirada desta terra. Porque o Espírito Santo, que é aquele que o detém, será retirado junto com a igreja.
E a tribulação, como eu falei, é um período de prova para o judeu. Tanto que a Bíblia diz, se referindo a esse período lá em Jeremias, que é o tempo de angústia de Jacó. Então, nós seremos retirados desta terra se dá início a um período que a Bíblia chama de tribulação, um período de 7 anos. Nós, os salvos, estaremos no céu com o Senhor para as bodas do Cordeiro, onde a gente vai ter um noivo desfrutando da noiva, que é a igreja. Isso depois do bema. Tá vendo como é muita informação, não dá para a gente aprofundar? O que é o bema? O bema é o trono branco de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. Não tem nada a ver com salvação ou não, mas sim recebimento de galardão. Quando fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 12 ao 17, depois você lê lá com calma, onde a Bíblia fala que as nossas obras vão passar pelo fogo, para ver se aquilo que a gente fez com este corpo nesta terra é digno de reprovação ou de prêmio com um galardão. A boa notícia para você, com o que eu vou começar a descrever agora, que é a tribulação, a boa notícia é que você não precisa passar pela tribulação. Você tem a opção agora de escolher Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e evitar de passar por esse período tão sombrio, tão cruel, que a terra vai passar. A tribulação ela é caracterizada por 3 anos e meio de muita paz, quando esse anticristo se levanta como o salvador da pátria, como um falso líder global e apresenta uma paz que o mundo jamais experimentou. Só que nós sabemos que é uma falsa paz. Por quê? Porque os 3 anos e meio subsequentes, quando ele se manifesta, vai ser um tempo de muita angústia nessa terra. O anticristo descrito lá em Daniel 9:27, olha só que interessante. 9:27, falando sobre o anticristo na profecia das 70 semanas de Daniel, ele descreve o anticristo da seguinte forma: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então, essa primeira metade da tribulação, ela é marcada por um tempo de muita paz. E aí vai ter todo aquele discurso, né? A igreja foi retirada, e aí o anticristo vai se apresentar como o salvador do mundo, vai ser aceito, inclusive pelos judeus, e vai promover uma falsa paz, porque ele é o mestre do engano. Olha o que diz 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, na segunda metade da tribulação, o anticristo, ele tenta profanar o templo, que é o terceiro templo que está prestes a ser construído em Jerusalém. E a gente tem esse texto lá no livro de Mateus, no capítulo 24, falando dessa profanação. Olha só que interessante. Mateus 24, versos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O anticristo ele vai ser um líder global. Ele vai ser um líder político, econômico, religioso. Ele vai juntar todas essas características numa pessoa só. Por isso ele vai ser adorado.
Outro texto também que descreve a característica desse anticristo, desse líder, a gente encontra em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Quando dizendo sobre ele, a Bíblia diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E é nesse momento, quando o judeu se levanta contra ele, porque ele quer se assentar no trono de Deus, que começa a segunda metade da tribulação. Quando começa uma perseguição intensa contra judeus e cristãos fiéis, porque a gente vai ter conversão na tribulação. O interessante é a gente notar que no livro de Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 19, que descreve a tribulação em detalhes, a gente não vê a presença da igreja, porque ela foi retirada no arrebatamento. E isso fica muito evidente quando você lê Apocalipse. Você vê que é um período onde não se menciona a igreja, em hipótese alguma. Ela volta no capítulo 19. Então, eu quero aqui agora apresentar para você algumas características da tribulação. Esse tempo de juízo de Deus, focado para o povo de Israel, que rejeitou o Messias. Então, primeira característica, 1 Tessalonicenses 1:10. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui ele está falando de arrebatamento. Primeira característica da tribulação: os salvos não participam dela. Texto que reforça essa nossa teoria, vamos dizer assim, a gente encontra lá em Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Segunda característica que eu quero mencionar, a gente tem a ascensão do anticristo como um líder único de um governo global. Você percebe já a movimentação no nosso mundo atual que vai convergir para esse momento? Um líder político, econômico e religioso. Ele vai ter todas essas qualidades. Ele vai fazer aliança com Israel por 7 anos, mas ele quebrará no 3º ano e meio, quando ele tenta profanar o templo de Deus. Esse texto a gente encontra em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 3 a 4. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 4. A Bíblia diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, isso é a manifestação plena do anticristo. Uma outra característica desse tempo de tribulação é o que a Bíblia chama da marca da besta, sem a qual ninguém consegue comprar ou vender. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 14, de 9 a 11, olha que texto interessante, Apocalipse 14, de 9 a 11, falando sobre a marca da besta, que sem ela ninguém consegue comprar ou vender. Porém, quem aceitar a marca é considerado como um adorador da besta e será condenado eternamente. Olha esse texto. Apocalipse 14, verso 9.
Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento, olha que forte isso, sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os seus mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a marca da besta é outra característica muito marcante desse período de tribulação. A gente vai ter também um falso profeta exigindo adoração à besta. A Bíblia diz que os homens desejarão a morte e não a encontrarão. Isso está descrito lá em Apocalipse 9:6, e eu vou ler para você. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? Porque é um tempo de juízo de Deus para todo aquele que disse não à pessoa de Jesus enquanto podia dizer sim. Eles rejeitaram a pessoa do Filho de Deus que ele enviou a esse mundo, se fez homem para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Eles disseram: não, eu não quero Jesus. Então é um tempo de juízo de Deus para esse povo. Ai, que Deus cruel! Sim, eu concordo que seria um Deus cruel se não te desse a oportunidade hoje de mudar essa história de destino da sua vida. Você tem essa opção hoje. Um outro detalhe da tribulação que a gente encontra descrito lá em Apocalipse, de 5 a 10, são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Você precisa ler isso com muita calma, porque são textos interessantes, mas eles descrevem, no tempo da tribulação, desastres, pestes, guerra, fome, terremotos em escala global, um tempo de muita destruição. Uma outra característica da tribulação é que realmente será um tempo muito difícil para o povo judeu que rejeitou a vinda do Messias. Olha o que diz Jeremias 30, verso 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Olha o que diz também em Mateus 24, 21, falando sobre a tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. É um tempo de muita angústia para Jacó, é um tempo onde Deus vai provar o seu povo, é o tempo quando Israel vai ser sitiado e cercado por todas as nações para ser atacado, e aí acontece o sobrenatural. Mas aí isso é um assunto para amanhã, quando a gente fala da segunda vinda do Senhor em glória, vindo com a sua igreja. É o capítulo final da nossa reflexão sobre a volta de Jesus. A notícia boa, como eu falei, é que você não precisa passar por este tempo tenebroso, porque a porta da graça ainda está aberta. Mas a Bíblia diz que os tempos que a gente vive hoje seriam semelhantes aos dias de Noé, quando ele construindo a arca, avisando sobre o juízo. Ninguém queria dar ouvido para ele. Esse velho é um louco, é um doido. Pois é, a chuva veio e aconteceu o que aconteceu. Da mesma forma, nós estamos vivendo tempo semelhante, onde nós temos avisado as coisas que vão acontecer
e vão acontecer, e talvez você prefira pagar o preço disso vendo para crer. Eu, se fosse você, não agiria dessa forma. Existe uma oportunidade para você, uma oportunidade de graça, sem sofrimento, que está à sua disposição hoje. Pensa nisso, que o Senhor te abençoe.